Na aula de hoje nós vamos falar de competição e cooperação. Na competição, apenas uma pessoa ou uma equipe vence. Preocupado com isso, Ted Lentz, na década de 50, nos Estados Unidos, sistematizou os jogos cooperativos, né? O que quer dizer isso? Ele sistematizou, ele criou assim esse estudo, esses conteúdos, começou a falar de jogos cooperativos, mas na verdade a cooperação sempre existiu. Os jogos cooperativos, atividades como brincadeiras de roda, que vocês acho que todos brincaram quando pequenos, bonequinho de mola, cadeirinha de fonfon, são atividades onde ninguém perde. E mesmo povos ancestrais, aborígenes, tinham danças circulares, então sempre existiu esse tipo de atividade. Mas Ted Lentz assim, sistematizou esse conhecimento porque ele percebeu o grande mal mesmo que estava fazendo a competição para muitos atletas, principalmente crianças, adolescentes, pela pressão de vencer. Porque nessa figura, por exemplo, você vê todos que saíram, dependendo de como isso foi trabalhado, né, com eles ou não foi trabalhado, eles podem sair com autoestima baixa, com o sentimento mesmo de fracasso. E o que venceu não quer dizer que ele também vai estar sempre bem, feliz, por quê? E a pressão, no caso de uma criança, por exemplo, para sempre vencer, e o medo de perder, e a tensão para manter aquela posição, nem sempre isso é bem trabalhado. E ele percebia que isso afetava negativamente a autoestima de muitas crianças e adolescentes. Então ele fez essa proposta de se trabalhar com jogos cooperativos onde todos se sentem capazes. E aqui eu gosto dessa charge, gente, porque olha só, o que o árbitro ali fala, né? Para uma justa competição, uma justa seleção, todo mundo vai ter a mesma prova, o mesmo teste para todo mundo, não é justo, gente? Igualzinho para todo mundo? Ok, subam a árvore. Imagine-se aí no lugar do macaco, imagine-se no lugar do peixe. Então, imagina agora isso na vida das crianças. Se isso acontece sistematicamente, né? O macaco aqui, no caso, vai achar que ele é o tal, que ele é o maioral, e o peixe vai achar que ele é um fracassado, que não serve para nada. Mas e se for natação? Aí vai ser bem diferente, né? Então, vamos lembrar que ninguém é bom em tudo, ninguém é ruim em tudo. Ninguém tem que se sentir humilhado porque perdeu alguma coisa. A ideia é cada um se desenvolver sempre, ser sempre melhor do que era antes em relação a você mesmo. E cooperar, respeitar, né? Valorizar as diferenças. Cada um é bom numa coisa. No jogo cooperativo, a gente tem a oportunidade de cada um usar as habilidades que tem em benefício de todo o grupo, para atingir um objetivo comum. E assim, uma outra questão da competição, que não deveria ser, mas a gente vê aí na mídia direto, é a associação com brigas, com violência. Vocês vão ver que essas notícias estão desatualizadas, eu não atualizei de propósito, porque eu não gosto de notícia ruim, mas se você colocar no Google lá, violência, briga, torcida, vai ter um monte de notícia, assim, muito ruim. E isso tem que ser superado, não é, a competição não é uma guerra. Esse quadro é muito conhecido e é muito usado por todos os autores de jogos cooperativos. Ele faz uma comparação entre jogos cooperativos e competitivos, mas na verdade a comparação aí seria entre a situação de cooperação e a situação de competição. Porque na cooperação a visão é que tem para todos. E na visão de competição é que só tem para um, então eu tenho que chegar primeiro, porque só um vai ganhar, né? E assim, aí gente, faz uma comparação, se a gente está na Terra, né? A gente está no mesmo planeta, enfim. Compara isso assim com a sua casa. Imagina uma mãe que, enfim, ela tem lá, sei lá, tem muitos filhos, aí ela tem um bolo pequeno. O que ela vai fazer? Ela vai administrar esse bolo para que todos comam? Ou vai falar assim, é de quem chegar primeiro? Então, assim, a visão de competição é essa, né? Só tem para um, é de quem chegar primeiro, é o vencedor. E a visão da cooperação é que vamos administrar o que nós temos aqui e cada um contribuir com o que tem para todos. Então, na cooperação, os objetivos são comuns, a gente ganha com o outro, joga com o outro, por isso gera confiança.
todos fazem parte, e aí você participa de uma forma mais descontraída, embora tenha atenção pelo interesse em resolver esse desafio, né? Já na competição, como só um vai ganhar, os objetivos são exclusivos, ou seja, ou eu vou atingir o objetivo, que é a vitória, ou outra equipe vai atingir. Então, eu não quero ganhar com, eu vou ganhar do outro. Para eu ganhar, eu quero que ele perca, né? Então, eu vou jogar contra. Aí, claro que vai haver uma desconfiança. Todos à parte, né? Eu quero a vitória somente da minha equipe, ou pessoal, se for individual. Por isso não dá para ficar descontraído, uma tensão, uma preocupação, mesmo quando você está ganhando, você quer que o jogo acabe logo, né? Você não está relaxado assim. É uma rivalidade, enquanto na cooperação é uma solidariedade. Assim, na cooperação, a diversão é para todos, todos compartilham a vitória, ou seja, há um desafio a ser vencido pela equipe e a gente comemora quando vence esse desafio e quer continuar jogando. Já na competição, diversão, assim, às custas de alguns, né? Porque para alguns, na própria aula de educação física, dependendo de como ela for feita, alguns se divertem e outros sofrem, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. E aí a vitória é uma ilusão porque você venceu, mas assim, até quando você vai se manter como campeão? E aí também há pressa para acabar com o jogo. Se eu tô ganhando, eu quero que acabe logo, antes que o meu adversário faça ponto. Então, eu não tô ali brincando, me divertindo, curtindo. Imagina que eu dou um jogo cooperativo, o regular já fez esse jogo, o Proeja ainda não, então eu vou explicar rapidamente aqui. Vocês vão lembrar que a gente pegava em círculo, cada um tava apoiando a mão sobre um bastão, e aí, quando eu apitava, a pessoa tinha que se deslocar à direita e segurar o bastão do colega que estava à direita antes que caísse. O grupo, as pessoas iam girando à direita enquanto os bastões ficavam ali no lugar. Isso é um jogo cooperativo, é um desafio. O desafio é que vão repetindo, treinando até que nenhum bastão caia. Como a gente fez outras também, onde eles tinham que manter diversas bolas ao mesmo tempo, sem deixar cair numa certa sequência. Isso é um jogo cooperativo, é um desafio para todos resolverem juntos e todos serem vitoriosos juntos. Como no humano, onde fica todo mundo embolado de mão dada, aí o desafio é desembolar sem soltar a mão. Agora, imagina que eu estou participando desse jogo, o do bastão que eu falei. Aí eu fico assim... Aí não vai dar certo nunca, porque fulano ali não consegue segurar. Ou a bola lá, ele não segura. Aí se eu jogo a bola pra, sei lá, pro Joaquim. Aí o Joaquim tá lá, distraído, e eu vou jogando. Eu quero dizer que a culpa não foi minha. Eu peguei certinho e joguei. Não vai dar certo, né? Então, se eu tenho o espírito da cooperação, eu vou parar. Peraí, gente, presta atenção, Joaquim, né? E vou querer que dê certo. E não ficar falando, não vai dar certo não, porque fulano erra, ciclano não consegue. Que cooperação que é essa, gente? Né? Eu quero acertar o meu lado e dizer que a culpa não foi minha. Isso não é cooperação. Então, eu dei um jogo cooperativo, mas não adiantou. E na competição, aparecem situações de cooperação também. Dentro da própria equipe, é até um fator de bom desempenho da equipe, né, gente? Se uma equipe não coopera, se ela não passa a bola, vai ficar difícil ela ter um bom resultado. Então, você tem que cooperar com seu companheiro de equipe. O passar a bola já é uma cooperação com a equipe. Mas, assim, ainda que eu esteja competindo com uma outra equipe, eu preciso aí ver a questão da ética, do respeito. E existem casos até de cooperação. A gente vê, que você acha casos aí na mídia, de corredores que quando um tá machucado, o outro levanta, mesmo sendo adversário. Existe. Então, existem situações de cooperação na competição. E às vezes a pessoa faz um jogo cooperativo, mas se comporta de uma maneira competitiva. Então, aqui, essa diferença maior, essa comparação maior, seria para situações de cooperação e situações de competição. E muitas pessoas falam assim, mas a natureza mostra
que a gente é competitivo mesmo, a natureza toda é competitiva. Aí cita, tem uns exemplos de filhotes, né? Porquinho, uns negócios assim que um mais fortinho tá mamando, empurra o outro, né? O mais forte sobrevive. Já se sabe que sobrevive quem se adapta melhor, né? Mas aí ficam falando dessa coisa da competição como uma índole. Na verdade, a gente tem aptidão, a índole, tanto para cooperar como para competir. Se tem essa coisa dos filhotes, o mais fortinho empurrando o mais fraquinho para mamar, tem a cooperação em com diversos grupos de animais também, como com formigas, com abelhas. Então, existe tanto a cooperação como a competição. E a gente tem a tendência para as duas coisas. Em nós mesmos, nós temos aptidão, tanto para cooperar como competir. Bom, esperamos desenvolver o que é mais necessário para nós, como humanidade, como sociedade. E observando bem, os grandes problemas são resolvidos cooperativamente. Como resolver as grandes questões econômicas, ambientais, de forma competitiva? Fica difícil chegar a um bom resultado, né? Então, a gente precisa realmente aprender a trabalhar de forma cooperativa para o bem da nossa sociedade, para o bem da humanidade. Então, vamos trabalhar isso, investir nisso, né? Investir esforços nisso. Até porque nenhum de nós é tão bom quanto todos juntos. Como a gente viu lá na questão, em vez de ficar querendo que o peixe suba em árvore, melhor o peixe cooperar com o que ele pode na água, não é assim? Então, cada um de nós, como naquela atividade que eu citei do nó humano, se está todo mundo embolado lá, um vai ter a facilidade que ele é muito flexível, ele passa por baixo, por cima, ajuda a desembolar, o outro tem uma visão ali de espaço que ele consegue orientar. Então, todos juntos seremos muito mais fortes. Gente, essa foto é da atividade a dança das cadeiras cooperativa. Todo mundo conhece aquela dança das cadeiras que cada vez vai diminuindo uma cadeira e quem fica em pé sai, né? No final uma pessoa vence. Essa aqui é a dança das cadeiras cooperativas. Você vai tirando a cadeira da mesma forma, só que não sai ninguém. Então, olha a diferença de perspectiva. Na outra, eu tenho que vou correr para sentar, senão eu fico sem cadeira. Nessa aqui, é aquela situação que eu falei da mãe com o bolo lá, ó. Ou a mãe com um pedaço só de bolo para um monte de gente, como é que ela faz? Aí você vai vendo aí, gente, eu tenho tantas cadeiras, como que eu vou fazer para todo mundo sentar, né? Enquanto tá a metade de cadeira, tipo 20 pessoas, 10 cadeiras, tudo bem, senta no colo. Terça parte também dá, né? Um em cada perna, mas depois vai complicando, né? E aí cada um vai ajudar como pode, né? Um vai dar uma ideia legal, outro vai ter uma noção de espaço, outro vai ter mais paciência. Então, não adianta correr para sentar, a gente vai ter que parar e analisar. Peraí, quem que pode sentar primeiro aqui? Ah, fulano tem a perna grande, dá para sentar um aqui, um aqui. Enfim, vai combinar o que que vale, o que que conta como sentar. Tá encostado, tá apoiado, conta. Então, é realmente um trabalho de equipe. Essa atividade somente para pessoas que já entenderam muito bem o que é um jogo cooperativo. Senão a pessoa vai naquela, né, já está até condicionada, e correndo para sentar, imagina, todo mundo correndo para uma cadeira só, não ia dar certo, né? Então eu preciso já ter entendido que essa visão que a gente quer de, a gente tem isso aqui, como que a gente vai fazer para que isso atenda a todas as pessoas? Vamos pensar juntos e vamos decidir. Mas aqui parece então que eu estou defendendo somente os jogos cooperativos. Se for assim, gente, então vai acabar, vai deixar de existir o futebol, o vôlei, até queimada, o pico-bandeira, né? Jogos da nossa cultura que a gente aprende, né, com os primos, com os irmãos mais velhos. Nunca, não é essa a ideia. As duas situações podem ser úteis, devem ser úteis para o nosso desenvolvimento. No jogo cooperativo, podemos aprender a solidariedade, a parceria, aquela alegria e descontração de jogar juntos, trabalhar em equipe, que é fundamental, e fortalecer a autoestima, porque aí cada um vai ter chance de perceber como que ele pode ser útil. Mas existem também situações de competição, num concurso, por exemplo, num processo seletivo para entrar, né, no vestibular, alguma coisa assim. Então, tem muitas situações competitivas que a gente passa por elas, né, na vida. E é preciso aprender a jogar limpo, respeitar os adversários,
jogar limpo realmente, até no jogo político, não é isso? Então, é preciso aprender a competir de maneira ética, de maneira limpa, seja no vestibular, seja na política, seja por um trabalho ou até pelo amor de alguém, não é? Então, a competição justa e é importante também saber lidar com os resultados. É aquela questão de superar a frustração. Então, se eu perdi hoje, vou ver por que eu perdi, o que eu preciso melhorar. Ou então, eu vou ver que mesmo tendo perdido, eu melhorei em alguma coisa, tipo, eu perdi, mas eu consegui fazer tal coisa que antes eu não conseguia, ou nosso time perdeu, mas até que a gente já melhorou a nossa circulação do ataque ali, eu nunca conseguia, sei lá, vôlei lá, a pessoa, eu errava muito esse saque, assim, agora eu melhorei. Então, vamos lidar com os resultados, ver o que melhoramos, ver o que precisamos fazer para melhorar. E é isso. E lidar com a vitória também. Comemorar a vitória respeitando o adversário. Não é porque eu ganhei que eu vou ficar humilhando quem perdeu. Não. Até porque, se eu gostei de jogar e tal, só foi possível porque tinha outras equipes para jogar, certo? Você corre pra caramba. Tá, mas você vai ser um campeão se tiver mais gente para correr com você. Senão, como que vai ter uma corrida, certo? Então, respeitar o adversário. Dizem às vezes que o importante é competir, né? Mas o fundamental é cooperar, porque é através da cooperação que a gente vai conseguir uma sociedade melhor, né? Porque estamos todos interligados na grande teia da vida. Nada que afeta uma pessoa deve ser indiferente ao outro, porque tudo que você faz afeta as outras pessoas, afeta o meio ambiente, afeta os animais, afeta a natureza toda, né? Estamos interligados realmente na grande teia da vida. Obrigada.